Durante 4 meses, as lindas colinas verdejantes de Los Angeles estavam cheias de corpos de mulheres e meninas com idades entre 12 e 28 anos. A cena macabra era obra de 2 assassinos insaciáveis, mas na época, a polícia suspeitava que tudo tinha sido perpetrado por um único monstro, e a imprensa o apelidou de The Hillside Strangler, ou o Estrangulador da Colina. O Estrangulador da Colina descartou os corpos de 5 jovens garotas nas colinas de Los Angeles em um intervalo de apenas 30 dias, e até o final de sua sequência alucinante de mortes, eles teriam estuprado, torturado e assassinado cerca de 10 mulheres e meninas com idades entre 12 e 28 anos. O horror desses crimes chocou autoridades e cidadãos. O Estrangulador de Hillside, ou o Estrangulador da Colina, na verdade, eram 2 homens doentios, Kenneth Bianchi e seu primo Angelo Buono. Antes do massacre acabar, em fevereiro de 1978, um menino de 9 anos encontrou 2 das vítimas dos estranguladores. Ele estava com seus amigos em uma aventura, procurando por tesouros enterrados no lixão que ficava próximo às colinas. De longe, o menino achou ter visto que pareciam apenas manequins. Ele contou mais tarde à polícia que subiu em 2 colchões velhos para observar os manequins. Foi então que percebeu que eram os corpos de 2 meninas, uma com 12 anos de idade e outra com 14 anos. Elas estavam despidas e tinham sido deixadas para apodrecer. A polícia avaliou que elas provavelmente estavam lá, no lixão e no calor do sol, há cerca de 1 semana. Seus lindos e ingênuos rostos, já severamente deteriorados, estavam cheios de insetos e vermes. Essas 2 garotas eram Dolly Cepeda e Sonja Johnson. Elas não seriam as únicas a serem descobertas naquelas condições. Antes do sol se pôr, naquela mesma noite, outro corpo foi encontrado. Bianchi e Buono costumavam sair de carro pelas ruas de Los Angeles usando distintivos falsos para convencer as prostitutas de que eles eram policiais disfarçados. Eles então mandavam as garotas entrarem no carro da polícia sem identificação e as levavam para casa para torturá-las e assassiná-las. Kenneth Alessio Bianchi nasceu em 22 de maio de 1951, em Rochester, Nova York. Filho de uma prostituta alcoólatra que o entregou para adoção 2 semanas depois dele nascer. Ele foi adotado então em agosto de 1951 por Nicholas Bianchi e sua esposa Frances Giuliano Bianchi, e era o único filho do casal. Angelo Anthony Buono Jr. nasceu em 5 de outubro de 1934, também em Rochester, Nova York. Ele descende da primeira geração de imigrantes italianos de São Buono. Angelo tinha uma vida pregressa desde cedo e uma extensa história criminal, que variava desde a falta de pagamento de pensão alimentícia a roubo de carros, agressão e estupro. Em janeiro de 1976, Kenneth Bianchi saiu de Rochester, Nova York, e mudou-se para Los Angeles, Califórnia, para morar com seu primo, Angelo Buono. Buono influenciou fortemente o até então dócil Bianchi. E quando Bianchi estava com pouco dinheiro, sem conseguir trabalho, Buono teve a ideia de fazer com que algumas garotas trabalhassem para eles como prostitutas. 2 adolescentes chamadas Sabra Hannan e Becky Spears conheceram Bianchi e Buono e, uma vez sob seu controle, foram obrigadas a se prostituir. Eventualmente, Spears encontrou-se com o advogado David Wood, que ficou chocado com a situação dela e conseguiu que ela escapasse da cidade. Encorajada pela fuga de Spears, Hannah fugiu de Bianchi e Buono pouco tempo depois. Então, para manter a sua fonte de renda, eles tiveram que encontrar mais garotas para o trabalho e, disfarçados de policiais, eles finalmente encontraram outra jovem e a levaram para casa. Depois disso, eles compraram de uma prostituta chamada Deborah Nobler uma suposta lista com nomes de homens que eram generosos e assíduos clientes de prostitutas, o que poderia facilitar o trabalho deles. Deborah e sua amiga Yolanda Washington
entregaram a lista a Buono em outubro de 1977. Os primos, então, pretendiam ligar para os nomes da lista e oferecer os serviços de suas prostitutas. Porém, eles descobriram que a lista era falsa. Este é um ponto importante, pois foi a partir do momento em que eles foram enganados com essa tal lista que os primos começaram a arquitetar o seu teatro de sangue. Yolanda Washington. Yolanda mencionou a Buono que ela sempre trabalhou em um certo trecho da Sunset Boulevard. Quando Bianca e Buono descobriram que Deborah os havia enganado sobre a lista, mas não conseguiram encontrá-la, decidiram descontar sua raiva em Yolanda. Seu corpo nu foi encontrado em 18 de outubro de 1977, em uma encosta perto da Venturi Freeway, e a polícia foi chamada. Foi determinado que o cadáver havia sido limpo antes de ser despejado e marcas fracas eram visíveis ao redor do pescoço, pulsos e tornozelos, onde uma corda poderia ter sido usada. A vítima também foi estuprada. Judy Myler. Em 1º de novembro de 1977, a polícia foi chamada para Alta Terrace Drive, em La Crescenta, um bairro a 19 quilômetros ao norte do centro de Los Angeles, onde o corpo de um adolescente foi encontrado despido. O corpo estava em uma área residencial de classe média. O proprietário do lugar cobriu o corpo com uma lona nas primeiras horas da manhã, para evitar que as crianças da vizinhança vissem a caminho da escola. Quando a polícia chegou, foram encontradas marcas em seu pescoço, pulsos e tornozelos, indicando que ela estava amarrada quando foi estrangulada. O corpo foi despejado, o que indicava que ela foi morta em outro lugar. A polícia também encontrou um pequeno pedaço de penugem clara em sua pálpebra e guardou para os peritos forenses, só que mais tarde não levou a lugar algum. Um relatório do legista detalhou que ela havia sido estuprada e sodomizada. A menina, que foi descrita como sendo pequena e magra, pesando cerca de 40 quilos e aparentando ter 16 anos de idade, mais tarde foi identificada como sendo Judith Lynn Myler, de 15 anos, uma ex-aluna da Hollywood High School que havia fugido de casa e trabalhava como prostituta. Judith foi vista com vida pela última vez em 31 de outubro de 1977, conversando com um homem que dirigia um sedã na Sunset Boulevard. Lisa Casting. 5 dias depois, em 6 de novembro de 1977, o corpo despido de outra mulher foi encontrado perto de Chevy Chase Country Club, em Glendale. Assim como a vítima anterior, ela tinha marcas em seu pescoço, pulsos e tornozelos. Havia sido estrangulada e brutalmente violada, mas não havia sido sodomizada. A mulher foi identificada como sendo a garçonete de 21 anos, Elisa Teresa Casting, que foi vista pela última vez saindo do restaurante onde trabalhava na noite anterior à descoberta de seu corpo. Casting também era dançarina profissional e, ao contrário das duas vítimas anteriores, não era uma prostituta, usuária de drogas ou fugitiva. Em algum momento no início de novembro de 1977, os dois homens se aproximaram de uma jovem de 24 anos de idade chamada Catherine Lorre Becker, filha do ator Peter Lorre, muito famoso na época, com a intenção de sequestrá-la e matá-la. Os primos abordaram a jovem usando a mesma tática de se identificarem como policiais. No entanto, quando eles encontraram uma foto dela sentada no colo de seu pai e viram que se tratava da filha de alguém influente, eles a deixaram ir. Ela não percebeu quem eram os homens até que eles foram presos e suas identidades foram expostas nos jornais. E nesse momento, ela os reconheceu e os denunciou à polícia. Dolly Cepeda e Sonja Johnson. No domingo, 13 de novembro de 1977, duas garotas, Dolores Ann Cepeda, de 12 anos, e Sonja Mary Johnson, de 14 anos, embarcaram em um ônibus de volta para casa. A última vez que elas foram vistas, estavam descendo do ônibus na Avenida 46 e se aproximaram de um sedã com dois homens dentro. Os dois cadáveres mais tarde foram encontrados por um menino de 9 anos em um lixão, no dia 20 de novembro de 1977. Ambos os corpos já estavam em avançado estado de decomposição, mas ainda era possível observar que elas tinham sido estranguladas e estupradas. Christina Wicker. Mais tarde, naquele mesmo dia, 20 de novembro de 1977,
Alguns transeuntes encontraram o corpo despido de Kristen Wicker, de 20 anos de idade, uma estudante do Art Center College of Design, considerada pelos professores e colegas como uma jovem amorosa e séria que tinha um futuro brilhante à sua frente. Seu corpo foi achado em uma encosta entre Glendale e Eagle Rock. Seu corpo apresentava marcas nos pulsos, tornozelos e pescoço, além de hematomas em seus seios. A perícia verificou também um forte sangramento em seu reto. Ao contrário das 3 primeiras vítimas, ela ainda tinha 2 furos no braço, como se tivessem sido feitos por uma agulha, provavelmente com drogas que os primos injetaram nela. Mais tarde, foi revelado que ela havia recebido injeção de Windex, um fluido usado para limpar superfícies duras como vidros de carro. Jane Kim. Em 23 de novembro de 1977, o corpo de Evelyn Jane Kim, de 28 anos, uma aspirante atriz que havia sido dada como desaparecida por volta do dia 9 de novembro, foi encontrado perto da via de acesso à rodovia estadual Golden State Freeway. A gravidade da decomposição impediu determinar se ela havia sido estuprada ou torturada, mas com certeza ela havia sido estrangulada como as outras vítimas. E em resposta a essa sequência de crimes, as autoridades criaram uma força-tarefa, inicialmente composta por 30 policiais da Polícia de Los Angeles e do Departamento de Polícia de Glendale para investigar o caso. Foi então que a imprensa apelidou o provável serial killer de o estrangulador de Hillside, Lauren Wagner. Em 29 de novembro de 1977, a polícia encontrou o corpo de uma jovem de 18 anos de idade chamada Lauren Ray Wagner, uma estudante do curso de economia que vivia com seus pais. O corpo estava nas colinas ao redor de Glendale Mountain, Washington. Ela tinha marcas no pescoço, tornozelos e pulsos, mas havia também marcas de queimaduras nas mãos, indicando que ela foi torturada. Os pais de Lauren esperavam que ela voltasse para casa antes da meia-noite, e na manhã seguinte, quando encontraram o carro dela estacionado do outro lado da rua com a porta entreaberta, o pai interrogou os vizinhos e descobriu que a mulher que morava na casa onde o carro de Lauren estava estacionado havia presenciado seu sequestro. Esta mulher afirmou que viu 2 homens. Um era alto e jovem, e o outro era mais velho e baixo, com cabelos encaracolados. Ela também afirmou que ouviu Lauren gritar: "Vocês não podem fazer isso", durante o seu rapto. Kimberly Martin. Em 14 de dezembro de 1977, o corpo da prostituta de 17 anos, Kimberly Diane Martin, que estava despido e mostrou sinais de tortura, foi encontrado em um terreno deserto, perto da prefeitura de Los Angeles. Martin havia se juntado a uma agência de garotas de programa de luxo porque temia se expor nas ruas de Los Angeles, principalmente com o boato de um estrangulador à solta. Mas, infelizmente, os primos assassinos telefonaram para sua agência de um orelhão próximo à biblioteca pública de Hollywood e pediram a garota. Martin era a garota da vez. Quando a polícia investigou o apartamento para o qual ela havia sido despachada para fazer o programa, eles o encontraram vazio e arrombado. O proprietário disse que o imóvel estava sem inquilino há mais de um mês. Cindy Hudspeth. A última vítima foi descoberta em Los Angeles, no dia 17 de fevereiro de 1978, quando um piloto de helicóptero avistou um carro laranja abandonado em um penhasco, na Angeles Crest Highway. A polícia respondeu à ocorrência e encontrou o corpo da dona do carro, Cindy Lee Hudspeth, de 20 anos de idade, uma estudante e garçonete em meio período. Ela estava no porta-malas. Seu cadáver mostrou marcas de cordas por todo o corpo e ela havia sido estuprada e torturada. Tudo indicava que após ter sido estrangulada, ela foi colocada no porta-malas de seu carro, que então foi empurrado penhasco abaixo. Em janeiro de 1979, após intensa investigação e depoimento de dezenas de prostitutas e testemunhas, a polícia chegou até os primos e os acusou pelos crimes. Bianchi tinha fugido para Bellingham, Washington, onde ele foi preso por estuprar e assassinar outras 2 mulheres que ele havia atraído para sua casa, desta vez sozinho. A defesa de Bianchi tentou estabelecer que seu cliente tinha algum tipo de doença mental e alegaram que ele tinha transtorno dissociativo de identidade e que uma personalidade separada dele cometia os assassinatos, e não ele. Psicólogos então foram chamados para analisar Bianchi e descobriram que ele estava fingindo.
até que finalmente ele concordou em se declarar culpado e testemunhar contra Buono em troca de uma redução de pena. Na conclusão do julgamento de Buono, em 1983, o juiz declarou durante a sentença: "Eu não teria a mínima relutância em impor a pena de morte neste caso, se estivesse em meu poder. Mas, ironicamente, embora esses dois acusados tenham utilizado quase todas as formas mais baixas e imundas de execução contra suas vítimas, eles, infelizmente, escaparam de qualquer forma de pena capital." Bianchi até hoje está cumprindo uma sentença de prisão perpétua na penitenciária estadual de Washington, e Buono morreu de um ataque cardíaco em 21 de setembro de 2002, na prisão estadual de Calipatria, na Califórnia, onde ele também cumpriu uma sentença de prisão perpétua. Em 1980, Bianchi iniciou um relacionamento com Veronica Compton. Durante seu julgamento, ela testemunhou em sua defesa. Mais tarde, ironicamente, ela foi condenada e presa por tentar estrangular uma mulher. Ela havia traído uma prostituta para um motel e fez isso numa tentativa de convencer as autoridades que o estrangulador de Hillside ainda estava solta e que o homem errado, seu namorado, tinha sido preso. Bianchi, inclusive, havia lhe dado o sêmen de outro preso para ela colocar no corpo da mulher. Felizmente, a prostituta era mais forte e esperta que ela. A mulher escapou e chamou a polícia, e Verônica foi presa. Após 20 anos na prisão, Verônica foi liberada em 2003. O caso do estrangulador da colina, como sempre acontece, virou livro, filme e até seriado de TV ao longo dos anos. O caso até hoje chama atenção por sua perversidade e frieza como os primos agiam. Angelo Buono chegou a proferir as seguintes palavras durante o seu julgamento: "Que mal tem matar algumas putas." Muito bem, este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Então deixe aqui o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e deixe o seu comentário, além de compartilhar o vídeo com seus amigos. Aqui na descrição do vídeo você tem todos os links para as redes sociais e também para a nossa campanha da plataforma Apoia-se. Gostaria então de agradecer a querida inscrita Jéssica Bianchi. Foi dela a sugestão do vídeo de hoje. Bom, no mais é isso. Muito obrigado a todos e a todas pelo carinho e atenção. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.